Nós temos conversado nas últimas 8 semanas, muito obrigado, Mariana, sobre esse tema. Eu não sei se esse cara olhando para você, né, o que ele, esse rapaz de óculos olhando para você, parece quem? Parece o Teco, né? Puxa, ô Teco, vem cá, vamos ver, vem cá, Teco. Vem cá, Teco. Cara, é o Teco mesmo, cara. Que coisa, bicho. Bom saber. Não pega bem dizer que segue a Jesus e a gente falou de um monte de coisa aqui. Mas o que eu quero nessa manhã lembrar você é o seguinte. Tem muita gente que quando tem uma dor de cabeça na vida, vem para as comunidades cristãs aos finais de semana ou às igrejas, né? E elas participam desses encontros que você está participando aqui, como se elas estivessem procurando uma aspirina para aliviar a dor de cabeça que elas estão tendo. Ou seja, são problemas na vida, são dificuldades, aí eles dizem, vamos lá na igreja, de repente eu escuto algo, de repente algo é falado, é dito ou é cantado e que me ajuda a dar uma animada e resolve o meu problema. E o pior não são as pessoas fazendo isso. O pior são aqueles que se dizem discípulos de Jesus há anos, tendo a mesma atitude. Lidando com os princípios da palavra de Deus como se ela fosse uma mera aspirina. Eu venho aqui ao nosso encontro, eu escuto o que vai ser refletido, o que vai ser ensinado, e se servir para mim, porque eu estou com dor de cabeça, ótimo. Mas se não servir, sabe o que acontece? Você nem presta atenção direito no que está sendo falado. E pior, ainda fica pensando que aquilo que está sendo dito é para o outro que não está aqui. Irmãos, hoje a gente vai falar sobre... Não pega bem ser discípulo de Jesus ou dizer que segue a Jesus e ser resistente à palavra de Deus. Ser resistente ao que Jesus diz. Nas últimas 8 semanas, desde o começo de 2019, nós estamos trabalhando no Sermão da Montanha, que é um dos discursos mais conhecidos de Jesus, onde ele trata a cosmovisão de Deus sobre a vida. Deixa eu te dizer, você é discípulo de Jesus? Você precisa estar interessado em saber o que Deus diz sobre a vida. Não o que você acha que é importante, não o que você, na sua esperteza, acha que você deve fazer. Não, o que Deus tem a dizer sobre as várias esferas da vida. O que Deus pensa? Você já fez essa pergunta? O que Deus pensa sobre o que é ser um bom profissional? O que Deus pensa sobre o que é ser um bom marido, uma boa esposa? O que Deus pensa sobre sexualidade? O que Deus pensa sobre o dinheiro? Ou você vai levando a vida do jeito que você aprendeu, do jeito que você foi formado, e provavelmente se você não foi formado pela cultura de Cristo, pelas palavras de Cristo, você foi formado pela cultura contemporânea, porque não tem como você dizer assim, não, eu sou formado assim por mim mesmo. Ninguém pensa por si mesmo, todo mundo é influenciado pelo meio em que vive. Jesus, nós aqui por 8 semanas, nós abordamos 7 temas principais que Jesus abordou nesse seu discurso no Sermão da Montanha. E hoje, ele está terminando o seu discurso. E é engraçado, porque ele termina o seu discurso dizendo o seguinte, quem que de fato ouviu o que eu tenho para dizer? Quem que de fato ficou atento a tudo que a gente foi dito aqui? Jesus, depois de um longo discurso, ele despede os seus discípulos dizendo, será que vocês ouviram mesmo? Será que vocês prestaram atenção? Ou será que foi mais um entretenimento, mais um domingo para a gente cumprir a tabela? E Jesus termina o discurso do Sermão do Monte dizendo o seguinte, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha.
Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Não é interessante? A autoridade, você sabe qual que é a raiz da palavra autoridade? Autoria. Ele ensinava como quem foi o autor das coisas que ele estava dizendo. Ele falava de algo dele, algo que ele vivia, não algo que ele apenas escutou e repassou. Por isso que, quando as pessoas escutavam Jesus, o coração delas ardia, porque as palavras de Jesus vinham de encontro ao coração delas. Ele falava de algo encarnado, ele vivia algo que ele estava ensinando. A gente vai fazer um exercício essa manhã rápido. Nós vamos falar de 3 perspectivas desse texto. Primeiro, o texto por ele mesmo, depois eu vou pegar o contexto desse texto, e depois eu vou pegar qual que é a importância desse texto para o que a gente chama do Evangelho, as boas notícias. Primeiro, o texto por si mesmo. Tem 2 construtores. Será que esse capacete vai caber na minha cabeça? Eu não sei. Eu acho que não. Nunca viu, mas não coube, mas beleza. Ó, 2 construtores. Um deles é um camarada que tem prudência, que tem sabedoria. E por que ele tem sabedoria? Porque ele não confia na sua esperteza. Ele tem sabedoria porque ele segue a sabedoria comum. E qual que é a sabedoria comum? Você vai construir uma casa, você tem que pôr alicerces. Você tem que cavar os alicerces da sua casa, certo? Olha aqui, ó, olha só, ele constrói a casa dele sobre a rocha. É um camarada que não brinca com a vida. É um camarada que não vai pelos impulsos. Ele não vai pelo que é mais cômodo. Ele é um camarada que sabe que para algumas coisas acontecerem, elas têm que ser bem trabalhadas. Lucas vai dizer que esse construtor sábio, ele é um camarada que cavou fundo até encontrar a rocha. Você acha que cavar fundo dá trabalho? Fazer alicerce de casa dá trabalho, de prédio? Cara, uma vez, quando eu trabalhava no seminário aos 18 anos, eu ajudei o pessoal a construir um galpão lá. Nós tínhamos que cavar na enxada e na pá e tirar a terra na caçamba dos alicerces em volta, assim. Cara, o negócio difícil, bicho. O negócio complicado. Parece que vai toda a energia da casa. Aquilo que você gasta para fazer os alicerces, parece que você poderia ter construído 3, 4 casas. Mas na nossa vida, Jesus está dizendo, olha, se você ouviu as minhas palavras, e você vai construir a sua vida em cima das minhas palavras, isso vai dar trabalho. Você vai ter que cavar fundo. Não vai ser uma coisa que você vai fazer com o pé nas costas. O outro construtor, ele olha para o chão. No caso, Jesus fala areia, mas é chão. Um lugar normal e pensa, puxa, acho que eu posso tomar o caminho mais fácil. E ele constrói a casa dele sobre a areia, sobre algo que não dá sustentação. Olha que interessante. Os 2 ouviram as palavras de Jesus. Os 2, o sábio e o insensato. Os 2 estão domingo após domingo numa comunidade cristã, ouvindo as pregações. Os 2 leem a Bíblia diariamente. Os 2 fazem orações, fazem jejum, fazem vigília, faz isso, faz aquilo. Os 2 dizem que creem nas palavras de Jesus. Mas apenas um deles bota em prática na sua vida aquilo que ele ouve. Qual que é o diferencial quando você vê 2 pessoas que ouvem a palavra, que se dizem discípulos de Jesus? Qual que é o diferencial na vida dessas pessoas? Como que você sabe que o fundamento da vida delas, que os alicerces da vida delas está firme? As adversidades, elas vão expor se o alicerce da sua vida está bem construído ou não.
Você que é discípulo de Jesus, você pode vir aqui domingo após domingo e cantar: reina em mim, você é o Senhor de tudo o que sou, vem reinar em mim. Você pode levantar as mãos aqui, você pode se prostrar, você pode dizer que Deus é tudo para você. Mas o que vai mostrar se você no coração é um discípulo de Jesus que ouve e pratica, é quando as adversidades da vida chegarem até você. É ali que vai revelar o quão firme você está ou não. Porque depois que as adversidades passam, elas deixam um rastro. E olha o que acontece. Quando as adversidades passam, elas tendem a arrebentar com a gente. Mas aqueles que ouvem a palavra de Jesus e as praticam, ficam arrebentados, mas não caem. Continuam firmes. Aqueles que só cantavam da boca para fora, aqueles que só faziam um belo discurso e um bom teatro, eles não aguentam e desmoronam. Talvez uma pergunta nesse primeiro momento é: você tem sido um bom construtor na sua vida? Que tipo de construtor você tem sido? Quando você olha para as esferas da sua vida, quando você olha, por exemplo, para a sua vida relacional, como que você se relaciona com as pessoas? Você é uma pessoa que ao longo da vida vem colocando alicerces de egocentrismo? Ao longo da vida, você é o tipo de pessoa que se acha o centro do universo? Ou você é o tipo de pessoa que consegue perceber no outro alguém que merece a sua atenção, que merece o seu cuidado? Você é o tipo de pessoa que vem construindo as relações fraternais e familiares na base da mentira e na base da força? Você é o tipo de pessoa que julga? Jesus está dizendo o seguinte: se você ouvir minhas palavras, você vai primeiro tirar o cisco que tem no seu olho, para depois tirar o cisco que tem no olho do outro. Você é uma pessoa que lida com as relações afetivas da maneira como a sociedade contemporânea lida, utilizando o adultério, a imoralidade para poder nortear a sua vida? Jesus vai dizer para você: olha, se você está construindo a sua vida nessas bases, a hora que as tempestades vierem, você vai ser derrubado, você não vai conseguir construir relações de casamento, você não vai construir uma relação duradoura, uma relação significativa. Se você é o tipo de pessoa que tem lançado bases na sua vida, que lida com o dinheiro, como se o dinheiro fosse o Deus da sua vida, ou o segundo Deus da sua vida, a hora que as tempestades vierem, elas vão derrubar você e você vai perceber que o dinheiro não pôde te salvar. Porque quando você ficou doente, você gastou todo o dinheiro para arrumar a sua saúde e não conseguiu. Jesus vai estar dizendo: olha, se você ouvir minhas palavras, você vai saber que eu sou aquele que cuida de você. Você vai saber que o Pai do céu alimenta os pássaros e cuida das flores. Você não precisa ficar preocupado e ansioso. O texto por si mesmo vai incentivar a mim e a você a fazer uma reflexão. Que tipo de construtor você tem sido? Ninguém aqui quer construir a vida para ser um fracasso, certo? E quando eu falo fracasso, não estou falando em questão de status e poder. Todo mundo quer ter êxito na vida. Eu, desde pequeno, eu quero ser alguma coisa, eu quero construir minha família, eu quero ter os meus filhos, eu quero ter a minha profissão. E ninguém pensa assim: ah, não, quando eu crescer eu quero ser um cara que quero ter 3, 4 casamentos, eu quero ficar instável no emprego, eu quero ficar confuso sobre o que eu devo fazer ou não. Não, ninguém pensa assim. Todo mundo quer construir uma vida sólida, todo mundo quer botar alicerces que vão durar. Mas a pergunta é: as palavras de quem que você está ouvindo para construir esses alicerces? Porque se você está ouvindo as palavras da cultura contemporânea, fica tranquilo. A hora que a chuva cair, você vai derrubar. No último ano, a nossa comunidade tem vivido muitas dificuldades. A gente tem visto pessoas perderem entes queridos, pessoas vivendo assim o luto de uma maneira muito, muito triste. Eu tenho visto casamentos sendo desfeitos. Eu tenho visto pessoas próximas a mim, que foram próximas a mim, romperem com seus casamentos e em menos de 3, 4 meses já estarem com uma outra pessoa. A hora que as dificuldades vêm, elas mostram que tipo de alicerce você tem na sua vida. Porque o alicerce é um negócio que você olha de fora
Você não enxerga. Eu posso estar sendo muito leigo, eu não sou engenheiro. Mas eu acho que não dá para enxergar um alicerce que é feito por baixo. Dá? Você olha a casa, você olha o prédio, você pensa que o prédio está simplesmente posto sobre o chão. E às vezes você está olhando para si, pessoas estão olhando para você e estão pensando, puxa, que pessoa firme. Nossa, como a vida dele... A aparência engana. Jesus está dizendo... É engraçado que quando você lê o Evangelho de Lucas, essa mesma história, Jesus continua, e é um pouco do que o Crasso falou semana passada. Jesus, antes de dizer isso, ele olha para os discípulos e fala assim, ó, escuta, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Ó, faz sentido. Você lembra da sua mãe, quando era pequena, quando ela dizia para você, eu já falei, moleque. Eu já falei, quantas vezes eu vou ter que te falar? Por quê? Porque ela falava e ninguém ouvia. Só ouvia quando o chinelo saía voando na direção. Jesus olha para os seus discípulos e fala, não adianta, por que vocês cantam todos os domingos, mas vocês não fazem o que eu mando? A vida de vocês vai ser derrubada, depois você vai dizer que foi o universo que arrebentou com você, depois você vai dizer que é um trabalho, uma mandinga que alguém fez para poder, é inveja, é olho gordo, depois você vai dizer que você não tem oportunidade de nada. Jesus está dizendo, se você ouve as minhas palavras e as pratica, você é como o construtor sábio. Você ouve e bota em prática. E botar em prática, cara, é ir contra a sua vontade. Ninguém vai querer obedecer naturalmente, viu? Ninguém vai querer obedecer naturalmente. Obediência é um negócio que vai contra a sua e a minha natureza. É quando você tem que olhar e dizer assim, olha, tá bom, não quero fazer, mas vou fazer porque Jesus mandou fazer. Confiando que aquilo vai dar sustentabilidade para a sua vida. Quando Jesus fala para você perdoar o seu irmão 70 vezes 7, quando ele fala para você não ser exibido, ficar mostrando a sua espiritualidade nas esquinas, mas crer que quando você orar secretamente Deus vai te ouvir. Ele vai dizer que quando você olha para uma pessoa, no caso para uma mulher, nos dias de hoje, para um homem, e cobiça essa pessoa no coração, você já cometeu adultério com essa pessoa, ele está dizendo para você, ó, você começa a construir a sua vida, você começa a deixar no seu coração as coisas ganharem forma, uma hora elas vêm e pegam você. O Teco tratou disso com a gente, o adultério é uma coisa que é um jogo perdido, se você entrar em campo você toma de goleada. E quanta gente está deixando isso começar pequenininho no coração. Começa com pornografia na internet, começa com flertes no trabalho, começa com olhares, e vão deixando aquilo fantasiando na sua mente, e às vezes eu digo para vocês, demora anos para isso ter um efeito na sua vida. Às vezes você está ali 2 anos, 3 anos, pensando, não, isso aí é só um entretenimento para mim, está tranquilo. Mas daqui 20 anos, quando você tiver com a sua vida estabilizada, com seus filhos criados, e a sua família estiver no auge, você vai fazer uma besteira. E por isso que Jesus fala que a queda daquela casa que caiu foi grande. Você vai lidando a vida toda de maneira disfuncional nas relações. Daqui 40 anos, você vai olhar para o lado e você vai estar sozinho e doente por causa das amarguras que você acumulou durante a vida toda. Daqui 40 anos você vai estar sem dinheiro. Sabe por quê? Porque você não lidou com o dinheiro da maneira como ele deve ser lidado. Você deixou que ele fosse Deus da sua vida e não você o Senhor dele. E você gastou e você torrou e você não se preparou para o futuro. E aí a queda é grande. Você construiu a sua sexualidade desde que você tinha 10 anos. Porque com 10 anos o seu pai começou a mostrar para você moralidades na revista, nos filmes. O seu pai levou você num lugar que não era para ter levado. Ou você com 10 anos já teve acesso no seu celular Mega Power Blaster X9, 10 que você ganhou da sua mãe. E você não tinha nem idade para mexer numa calculadora, mas ela te deu o celular top. E aí você pegou e você um dia caiu sem querer na sua
na sua mensagem um vídeo pornográfico, você foi atrás disso e você começou a consumir isso, e você tinha 10 anos, hoje você tem 40 anos, e você está pautando a sua vida na pornografia ainda, e você se casou já tem 10 anos, 15 anos, e você ainda acha que a sua esposa e o seu esposo têm que agir que nem o ator da pornografia. Isso é construir a casa na areia. Dá trabalho construir na casa na rocha. Perfurar, construir alicerces, dá trabalho por causa disso. Demanda perseverança. Demanda perseverança você olhar para o seu cônjuge e dizer assim, olha, negócio é o seguinte, eu não deixo você nem a pau, Juvenal. Dá trabalho você olhar para o seu cônjuge e falar assim, você pode fazer o que você quiser, você pode espernear, você pode gritar, você pode brigar comigo, se alguém vai ter que deixar, vai ser você, não eu. Dá trabalho você engolir algumas coisas e ter que lidar com as situações do dia a dia, de você resistir aos desejos, dá trabalho, mas Jesus está dizendo que aquele que ouve as palavras dele e as pratica, tem uma casa, uma vida sólida. Agora é interessante, porque Marcos e Lucas não registram para nós essas palavras, porque eles queriam nos dar um manual de como ser um melhor ser humano. Porque às vezes você lê o Sermão do Monte e você tem a tendência de achar que, um manual de ética, um código de ética, um manual de autoajuda, né? Vamos pegar o Sermão do Monte, ele vai nos ajudar a sermos melhores. Não. Deixa eu já dizer um negócio para você. O Sermão do Monte ele é relatado por Mateus e por Lucas para mostrar para a gente o quão distantes nós estamos de sermos perfeitos. O quão distantes, o quão impossível é praticar o Sermão do Monte na sua totalidade. O quão impossível é você, numa crise financeira, trazer para a mente assim e ficar pensando, não, fica tranquilo, Deus veste os lírios do campo com mais perfeição do que Salomão. Não, Ele alimenta os pardais. Não, é muito difícil numa crise financeira você não entrar em pane. É muito difícil você, na hora de uma briga, de uma discussão, você olhar e falar, não, eu vou te amar como a mim mesmo, então eu não vou brigar com você. O Sermão do Monte ele vem para desnudar a nossa realidade. O Sermão do Monte vem para nos desmascarar e para dizer o seguinte, Deus é tudo isso, Jesus é tudo isso. Jesus não se põe como juiz, Jesus não retém o perdão. Jesus não deixa o dinheiro ser o Deus da vida dele. Jesus não deixa que o coração cultive a imoralidade e o adultério. Jesus é leal, Jesus é fiel. Deus é misericordioso. Por que o Sermão do Monte manda a gente orar, embora a gente não pegou esse trecho? Por quê? Porque o Pai do céu é aquele que responde às nossas orações. Então quando você escuta Jesus falando, Jesus não está te dando um manual de melhorar a vida, mas Ele está dizendo para você, não pare de correr na direção desse ideal. Não pare de correr na direção daquilo que eu te falei. E aí, que construtor você tem sido? Quem que tem moldado as suas ideias? Está na hora de virar adulto, hein? Se você é discípulo, se você não é discípulo de Jesus, fica tranquilo, deixa esse sermão para mais uma palestra no seu currículo, não tem problema. Estou falando hoje de manhã para aqueles que se dizem discípulos de Jesus. Eu estou falando para aqueles que já disseram aqui, não, eu sigo Jesus. Se você segue Jesus, pergunta, você está construindo a sua vida em que base? A hora que as adversidades estão chegando, elas estão expondo se tem ou não alicerce na sua vida. Você já parou para avaliar? Outra coisa interessante nesse sermão, o texto por si mesmo. O texto no contexto, é o segundo exercício nosso. Quando você vai ler a Bíblia, você precisa ver o contexto em que os textos estão escritos, porque senão você começa a ensinar um monte de coisa que nem fazem por fora. Dizem que a Bíblia é a mãe das heresias, ou seja, você quer ensinar um negócio complicado, um negócio falso, vai na Bíblia e distorce o texto. Olha que interessante esse sermão do monte. Jesus termina o seu sermão dizendo, vocês me chamam de Senhor, mas não me obedecem. Essa frase, ela tá numa moldura que em cima você tem Jesus dizendo, cuidado com os falsos mestres. E embaixo, no último ponto do sermão, dizendo que muitos se maravilharam com o ensino de Jesus. Por um lado, você tem uma multidão que tinha gente ensinando eles, mas que eram falsos ensinadores, falsos mestres do Evangelho.
Você tem ouvido falsos mestres hoje? Gente que olha para você e diz que se você seguir Jesus, a sua casa não vai cair, se você não tiver alicerces. Você tem seguido mestres que olham para você e dizem assim, não, se você tiver com Jesus, não vai chover sobre a sua casa. Porque quando você conhecer Jesus, a sua vida vai ser perfeita, vai ser maravilhosa, você não vai mais ter problema. Você tem ouvido esse tipo de falsos mestres? Gente que bate no chão e fala, determina e recuse o mal na sua vida. Você tem ouvido gente que tem olhado para você e falado, nem o mal vai chegar sobre a sua vida, eu declaro. Você tem ouvido isso? Deixa eu dizer, isso é falso mestre. Porque quem está com Jesus fica assim sob a tempestade. O diferencial é quem resiste à tempestade. Jesus está dizendo, vocês me chamam de Senhor, mas não me obedecem. Vocês têm gente falsa ensinando vocês, e vocês estão obedecendo. Mas por outro lado, você tem as multidões dizendo, meu coração está queimando com o que você está falando. A quem que você tem ouvido? E olha, nas laterais, Jesus fala das dois tipos de árvores, que é o que o Crasso falou semana passada, e os dois tipos de construtores. Ou seja, quando você escuta o ensino de Jesus e você o chama de Senhor e você o obedece, a sua vida ela vai dar ou bons frutos, ou vai ter uma casa sólida e firme. Quando eu prego sobre essas coisas, deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes eu sinto que vocês estão olhando para mim pensando assim, Fernando, a gente já sabe disso. Inclusive essa história do construtor aí, a gente já ouviu umas 300 mil vezes ela. Talvez uma das maiores frustrações minha como pastor, sabe qual é? Eu falo frustração porque é o sentimento que eu tenho, mas não que seja necessariamente errado. Mas é olhar para a minha igreja e olhar para amigos com quem eu tenho caminhado há mais de 10 anos e visto que eles ainda não começaram a praticar aquilo que eles têm ouvido durante 10 anos. São 10 anos ouvindo, são 5 anos ouvindo, e ainda não botaram em prática na sua vida. Então, como meninos, como crianças na fé. Porque o nosso desejo é ver uma comunidade madura, uma comunidade de gente que tem as suas vidas firmes. Para quê? Para a gente se mostrar? Não. Como que a gente vai abençoar uma cidade como Lagoa Santa se a gente não tiver uma comunidade com seus alicerces firmes? Como que você vai abençoar os teus vizinhos, os teus amigos, se a sua vida cai na primeira tempestade? Eu vejo a gente aqui na comunidade e tenho a impressão que a gente ainda está com os ouvidos abertos para os dois lados. Ouve Jesus no domingo e ouve a cultura durante a semana. Ouve Jesus aqui no domingo, mas durante a semana os filmes, as músicas, o trabalho, os amigos que não conhecem Jesus conseguem te influenciar muito mais do que Jesus. E às vezes eu oro a Deus dizendo, Deus, manda tempestade nas nossas vidas. Porque quanto antes a gente souber se nós temos alicerce ou não, melhor vai ser para a gente voltar atrás. E depois que você constrói uma baita de uma casa no chão, o prejuízo é muito maior. Acho que esse é o mais importante do nosso texto de hoje. É olhar qual que é a importância dessas palavras de Jesus dentro do que nós chamamos de evangelho, dentro daquilo que nós chamamos da nossa vida. Rapidinho, ó, fica comigo, não deixa o calor te distrair não. Você sabia que tem 3 vezes que Jesus ensina no monte e que são discursos importantes nos evangelhos? Tem 3 montes que a gente vê Jesus com os seus discípulos. O primeiro é o Sermão da Montanha, que quando você lê Mateus capítulo 5 a 7, você vai ter esse sermão que a gente viu. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. E seus discípulos se aproximaram dele. Nesse momento, é o momento que Jesus do monte, ele dá os princípios do reino para as pessoas. Por que Mateus
valoriza esse negócio de monte. Mateus está tentando convencer os judeus de que Jesus é o Messias, de que Jesus é aquele que viria para botar ordem em tudo. Para o judeu, esse negócio de monte é um negócio muito importante. Por quê? Porque foi no monte que Deus falou com Moisés, deu as leis. Foi no monte que Deus falou com Elias, o profeta. Então Mateus, quando ele está escrevendo o seu evangelho, ele está dizendo assim, gente, olha, Jesus, ele estava no monte. No monte ele estava falando. Tem o monte, tem o sermão do monte, tem o monte da transfiguração. E o que é o monte da transfiguração? 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E lá nesse monte, quando eles chegam, acontece assim uma cena digna de Hollywood, digna de Steven Spielberg. Porque eles chegam lá, eles começam a orar, e de repente o gelo seco começa a aparecer, a fumaçaiada, e vento, tempestade, luz, e os discípulos começam a ficar com medo, e de repente quando o gelo seco começa a ir embora, Jesus aparece no meio daquela fumaçaiada toda, e tem Elias e tem Moisés junto com Jesus. Aí os discípulos já olham, já dá aquela, opa, o negócio aqui está ficando feio. E aí Elias, que é o profeta, um dos grandes profetas dos judeus, eles olham para os discípulos e falam assim, olha, não precisa olhar para mim, olha para ele. E o Moisés, que está lá, olha para os discípulos e fala assim, ó, não é para mim que vocês têm que olhar, não é para a lei, olha para ele, ele é o Salvador de vocês. E para completar, uma voz desce do céu e diz assim, esse é o meu filho, em quem eu tenho todo prazer. Eles descem do monte, e quando Jesus morre e ressuscita, os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Depois da ressurreição, Jesus encontra com os seus discípulos no monte de novo. E olha, se você tem algumas dúvidas sobre Deus, sobre a fé, fique tranquilo, porque esses caras duvidaram mesmo já tendo andado com Jesus. Aliás, deixa eu te dizer uma coisa, a compreensão é um negócio que vem antes da fé, tá? Não, desculpa, a fé é um negócio que vem antes da compreensão. Converter-se a Jesus é um negócio que antecede você entender as coisas. E nesse monte da missão, é aquele monte que Jesus olha para os seus discípulos e fala assim, então gente, vão agora por todo o mundo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe o que é interessante nisso tudo? O monte da missão é um momento importante da história, porque na cabeça do povo judeu, dos discípulos que estão ouvindo Jesus, eles têm no seu contexto de vida a maneira como que os grandes impérios conquistavam os outros povos. Então, quando um rei na antiguidade saía para conquistar, fazer o seu império, o rei ele lutava junto com o exército. Mas o rei só lutava nas batalhas estratégicas. E quais eram as batalhas estratégicas? As que tinham que ser feitas contra cidades fortificadas. E aí, depois que o exército tomava todas as cidades fortificadas daquela região, o rei chegava numa daquelas cidades, chamava os seus súditos e dizia para eles o seguinte, bem, agora que a gente tomou todas as cidades fortificadas, porque na antiguidade cidade era com muro, o que não tinha muro era vila. Então o rei chegava e dizia o seguinte para os seus súditos, depois que eles conquistaram, agora eu quero que vocês vão até todas as vilas desse território, cada canto que tiver gente, e digam o quê? Que agora eu sou o rei dessa região. Ficou claro? Eu sou o rei dessa região. Vão e espalhem essa notícia. Porque se alguém, por acaso, não ouvir isso, e quiser se rebelar contra o rei, que sou eu agora, vai sofrer, claro, as sanções, nesse sentido. Agora, Jesus, quando está no monte da missão com seus discípulos, ele morreu, ele ressuscitou, e eu não vi ele levantar uma espada. Vocês viram? Vocês viram Jesus oprimir alguém em algum momento de conquistar? Vocês que estão aqui hoje de manhã,
Jesus conquistou vocês, oprimindo vocês? Sabe aquela história de que, não, se não vem pelo amor, vai pela dor? Legal, mas eu quero dizer para vocês que Deus não usa essa estratégia. Isso pode acontecer porque a gente tem o coração duro. Aí a gente se abre mais nos momentos de dor. Mas se eu te dizer uma coisa para você, Deus não usa intencionalmente. Ele não vai obrigar você a segui-lo. Deus é um Deus de amor, sim, Ele é justo, mas Ele é um Deus de amor. E Ele conquistou a cada um de vocês que está aqui, por amor e com amor. Vocês estão aqui espontaneamente. Ninguém ameaçou. Se alguém ameaçou vocês, se você começou a seguir Jesus porque você ficou com medo de, porque eu vou para o inferno, porque o devorador, porque os demônios. Esse não é o Jesus que a Bíblia fala. Ele conquistou você por amor. E aí ele fala para os seus discípulos, vão e digam a cada canto desse mundo que eu sou o rei agora. Agora é difícil você convencer o mundo que o rei da história, a referência de vida da história, aquele que sabe tudo sobre a vida, é um homem pendurado na cruz, assassinado. Sabe como que a gente pode fazer isso? Se nós tivermos uma comunidade que de fato creia nisso. Que Jesus é o rei da história. Por isso que as palavras dele valem a pena ser ouvidas e praticadas. Por isso que as palavras dele nos dão alicerces para construir as nossas vidas. Jesus falou para os seus discípulos lá no Mateus 28, no monte, vão, façam súditos, discípulos de todas as nações. Como? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é você colocando pessoas, marcando elas, botando elas para dentro do reino. Jesus está dando para essas pessoas a autoridade de representá-lo. Por isso que quando a gente batiza, eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu estou dizendo o seguinte, eu estou representando, eu ganhei carta para representá-los, e em nome deles, eu estou marcando você e recebendo você no reino de Jesus. No reino de Deus. Batiza essa turma, marca essa turma, mas também ensina-os a guardar todas as coisas que eu tenho dito a vocês. E ensinar a guardar não é ensinar a eles o que eu disse, não é dizer o que eu disse. Ensinar a guardar quer dizer ensiná-los a obedecer. E como que você ensina alguém a obedecer? Se você não puder usar a força, como que você ensina alguém a obedecer? Fechou. Obedecendo. A gente ensina discípulos de Jesus a guardarem o que Jesus ensinou, obedecendo a Ele com as nossas próprias vidas. Não dá para ser na força, porque não é o estilo de Jesus, mas no amor sim. Então, quando a gente pega o Evangelho e o Sermão do Monte, a gente vê que nesse primeiro sermão, Jesus diz para os seus discípulos, olha, eu quero que vocês vivam os valores do reino, enquanto vocês estão na história. Sejam pessoas como eu sou, na história. Você precisa se render ao rei do reino. Se você não se render a Jesus e dizer, olha, eu sou seu súdito agora, o que vai acontecer contigo quando o rei de fato encontrar com você? Porque você pode estar resistindo a Jesus o tempo todo, e Ele não vai botar a espada na sua garganta e dizer, se renda a mim. Pelo contrário, Ele está dizendo, olha, se você construir a sua vida com os meus alicerces, você vai prosperar, você vai se dar bem, você vai ter uma família feliz, você vai ser uma pessoa firme, você vai ser alguém que passa pelas tribulações sem cair, você vai ser alguém que vai ser generoso, que vai fazer diferença no mundo, que vai influenciar as pessoas. Mas você vai ter que ouvir as palavras de Jesus e botar elas em prática. Não dá para você ouvir Jesus no domingo, mas quando você vai namorar, você agir a partir não da ética do reino, mas a partir da ética do mundo aqui. Não dá para você ouvir Jesus no domingo, mas quando você vai fazer negócios e trabalhar, você não agir a partir da ética do reino, mas agir a partir da ética da própria cultura.
Não dá para você vir no domingo e ouvir as palavras de Jesus, mas lá fora você vai lidar com os seus vícios, não a partir da ética do reino, mas a partir da ética do mundo. Porque o nosso mundo não nos incentiva a ser críticos conosco mesmo. O nosso mundo não nos incentiva a sermos pessoas que olham para a nossa vida e avaliam a nossa vida. Pelo contrário, o nosso mundo, ele nos diz o seguinte: segue a sua vida, se você está feliz, está tranquilo. Se te faz bem, beleza. A nossa geração, o nosso tempo perdeu a capacidade de olhar e achar verdade nas coisas. Não sei se vocês já perceberam isso, hoje não tem verdade para nada. Hoje depende, a sua verdade é uma, a minha verdade é outra. Por exemplo, tinha uma música do Lulu Santos, Toda Forma de Amor. Será que toda forma de amor é válida mesmo? Vamos lá. Será que toda forma de amor é válida mesmo? Quando você vai para o Oriente Médio, por exemplo, e você tem pessoas de uma religião mais fundamentalista, casando com meninas de 13 anos. Caras de 45, 53, casando com menina de 13 anos. Toda forma de amor é válida? Se a sua filha, de 12 anos, arrumar um namorado de 28, e ela disser para você: mãe, eu quero namorar com ele. Tenho 12 anos, eu quero, eu não estou sendo forçado, não estou... Vale? Para o mundo contemporâneo, vale. Mas para quem vive a ética do reino, não. Para quem vive a ética do reino, a gente precisa continuar olhando para Jesus e dizer o que Jesus diz sobre amor. Por exemplo, nessa questão que eu estou dizendo, o amor afetivo, o amor onde eu compartilho a vida com uma pessoa, a partir da ética do reino, é um amor entre um homem e uma mulher, pessoas maduras, pessoas adultas, tá? Não pessoas imaturas. Na ética do reino, os negócios são feitos baseado na lei da vantagem. Se eu ganhar bem, se eu ganhar bastante, vale. Os meios justificam os fins. Mas na ética do reino, não. A pergunta é: você está pronto para tomar um prejuízo? Se você tiver que abrir mão da ética do mundo para poder assumir a ética do reino? Você está pronto para deixar de ganhar um dinheiro ilícito para poder ganhar os céus? Você já se rendeu a Jesus, ao Rei do Reino? Porque se você já se rendeu a Jesus, o Rei do Reino, a próxima missão tua agora é fazer discípulos. Quantos amigos seus, quantos parentes, quantos vizinhos seus ainda não ouviram essa notícia de que Jesus é o Rei da história? E que eles precisam se render a Ele. Que tipo de construtor você tem sido? Em quem você tem construído a sua vida? Quais são as palavras que têm alicerçado a sua história? Instagram? Instagram é ótimo para alicerçar a vida das pessoas. Filmes de Hollywood? Perfeitos. Novelas? Top. A conversinha na mesa do café, no trabalho? Ó. Salão de cabeleireiro? Churrasco? Vai construir na sua vida nessas palavras para você ver. A hora que a tempestade bater na sua vida, a gente vai ver o que vai sobrar. Você está construindo a sua família em quais alicerces? Você está cuidando dos seus filhos? Você está ativamente criando seus filhos? Ou você só está acompanhando eles enquanto eles crescem? Que tem diferença, né? Pode ser que você trabalha muito, mas você consegue educar os seus filhos e criá-los. Pode ser que você não trabalha tanto, mas você também não investe tempo de conversa e de orientação para os seus filhos.
Você está fazendo o trabalho do reino? Você está impondo, sim. É isso aí, criança você coloca valores, você não deixa ele seguir sozinho. Você influencia os seus filhos. Você faz eles súditos do reino. Se quando eles crescerem, eles não quiserem mais, o problema é deles. Mas enquanto eles forem teus filhos, eles vão ser súditos do rei que você serve. E não tem mal nenhum nisso. A psicologia moderna vai dizer que sim. Mas o reino de Jesus vai dizer que não. Ensina os teus filhos a andar e a obedecer. Fala com eles o tempo todo. Quando você estiver levantando, quando você estiver caminhando, quando você estiver no parque, quando você estiver na televisão, quando você estiver tomando um açaí, quando você estiver com ele de noite. Fala, mostra o reino de Deus para eles. Que vai chegar um dia que eles não vão te ouvir mais. E aí, os ouvidos deles vão estar abertos para o reino do exílio. E se você plantar o reino de Deus neles, fica tranquilo. Eles vão andar no meio do exílio, no meio da tempestade, firmes. E não vão cair. Fiquem tranquilos, porque o Rei Jesus, Ele é bom no que faz. Você está construindo a sua sexualidade. Talvez tem gente que olha e fala assim, Fernando, você deve ter problema com isso, né? Porque você só fala nisso. Não, eu falo bastante nisso. Porque esse é um dos grandes problemas da nossa era. As pessoas querem intimidade. As pessoas querem se entregar umas para as outras. E esse não é o problema. Nós somos feitos assim. Seres humanos foram feitos para se conectarem a outros. Sim. Seres humanos foram feitos para serem acolhidos por outros. Só que esse desejo, com a prática do mundo contemporâneo, tem feito muitas casas caírem. Com quem você tem dormido? Acho que essa é a pergunta. Com quem você está dormindo? Isso vai responder 80% dos seus problemas. Você está dormindo com alguém que está comprometido com você para a vida? Você está se rendendo a alguém que você sabe que amanhã de manhã ele ou ela vai estar lá? Ou você está se rendendo a alguém que a hora que você acordar já não está mais? Ou alguém que você realmente não tem certeza se pode contar com ele ou com ela para a hora que as tempestades vierem? A quem você está entregando o seu corpo, a sua intimidade? Você está construindo bem a sua carreira? Você está sendo um bom profissional? Trabalhando com excelência, com verdade, com honestidade? Você está construindo bem a sua relação com o dinheiro? Você tem dinheiro suficiente para poder compartilhar com outros? Ou você está sempre apertado, sempre ali no limite, e você não consegue nem ajudar quem precisa, porque você sempre age irresponsavelmente com o dinheiro? O dinheiro se tornou o Deus da sua vida. Pensa nisso. Que tipo de construtor você tem sido? A hora que a tempestade vier, ela vai revelar quais são os alicerces da sua vida. Você já se rendeu ao Rei do Reino? Se você já se rendeu e você está aqui nessa comunidade, dia 10 de março, eu quero batizar você. Nós vamos batizar você, nós vamos marcar você como parte do reino de Deus. Ah, você não se rendeu ainda, mas você está pensando, então pense. Você já encarnou que as palavras de Jesus são as únicas que podem dar a você uma vida consistente? E não só uma vida consistente, mas uma história consistente. A sua vida vai adentrar a eternidade. Quando nós estivermos lá na eternidade, guarda aí, vou falar com o responsável lá. Se ele deixar, nós vamos fazer a reunião da comunidade Aliança de Lagoa lá. Só para conversar e saber assim, aí gente, aí nós vamos conversar o que eu falei que não era bem assim. Vocês vão falar, pô Fernando, você falou que era assim, não é?
Mas tem que ter alguma coisa que eu estou falando que é assim. A gente precisa continuar perseverando, irmãos. Porque não pega bem você dizer que é discípulo de Jesus, mas você não se rendeu ao rei, a sua ética não é a do reino e você não está engajado na missão. Sua vida é marcada pelos valores dele. E quando eu falo isso, não é para você achar assim, não, mas eu não sou perfeito. Eu também não sou, gente, fica tranquilo. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Alguns de vocês chegam para mim e falam assim, não, mas a sua vida é uma bênção para nós. Nossa, a gente olha para você e tal. Isso é o que vocês veem. E se vocês veem isso, é só porque Deus é muito do gracioso comigo. Porque eu, quando eu olho a minha vida, eu penso o contrário. Eu penso assim, o que esse pessoal está fazendo que eles não abriram o olho comigo ainda? Mas no fundo, essa é a lógica do reino de Deus. Você olha para si e você sabe quem você é. E os outros olham para você, e se você sabe quem você é e está seguindo Jesus, os outros vão olhar para você e vão ver Jesus em você. Talvez você não consiga perceber tanto. Por quê? Porque você está mais preocupado com quem você é, e está certo. Enquanto as pessoas estão dizendo para você que você é uma bênção, e você está olhando, fica tranquilo, está no caminho certo. A hora que você começar a falar assim, não, de fato, eu sou uma bênção. Vocês têm razão. Aí vocês abrem o olho com o camarada. Que o camarada tá querendo enrolar vocês, ele é falso profeta. E se vocês seguirem as palavras desse camarada, a casa vai cair. E por último, não tem último? Quero orar com vocês. Jesus, essa manhã foi complicada aqui com a questão do ar, calor, e se alguém aqui entendeu alguma coisa do que foi dito, é porque o Senhor de fato está falando no coração. Pega as palavras que foram ditas, Senhor Jesus, transforma elas numa maneira, numa compreensão que alcance o coração nosso aqui nessa manhã. Faz essas palavras causarem em nosso coração um desejo de se render a Ti, de seguir o Senhor, e principalmente o desejo da gente aprender a construir a nossa vida nos Teus alicerces, construir nossa vida em Ti, a partir dos Teus valores. Nós não queremos mais ficar cantando aqui que o Senhor é nosso Rei, quando o Senhor não é o nosso Rei. Nós queremos de fato, verdadeiramente, profundamente, Te conhecer mais, ser inundados pela Tua presença, Senhor Jesus, pelo Teu pensamento, pela Tua cosmovisão. Jesus, inunda a nossa igreja, essa igreja que é Tua, para que essa igreja, no meio de Lagoa Santa, sirva essa cidade como o Senhor. Aliás, nós somos o Teu corpo aqui, parte do Teu corpo. Nos ajuda, Jesus, a continuar ouvindo as Tuas palavras e construindo a nossa vida nelas. Para que quando as tempestades chegarem, a gente enfrente as tempestades. E ainda no vale da sombra da morte, o Senhor nos guie na Tua palavra, com a Tua disciplina, com a Tua direção. Por favor, só o Senhor pode fazer isso. E nós pedimos isso a Ti, porque sabemos que essa é a Tua vontade.